A gente novamente agradece a parceria com a TAR. É uma honra para a gente contar com esse apoio e essa grande parceria aí que a gente tem construído. A gente tem a honra hoje de apresentar o nosso primeiro webinar de 2019. E a gente já nesses primeiros, a gente vai explorar o tema dos cuidados integrados e da necessidade da gente descentralizar um pouco o nosso modelo de saúde e de fugir de um modelo hospitalocêntrico, que hoje é uma questão importante, pelo menos aqui no Brasil. Eu sei que em Portugal surgiram alternativas interessantes também nesse sentido. E hoje a gente vai, talvez estranhamente, mas eu acho que é um tema fascinante, a gente vai começar pelo fim. E vamos começar pelo fim da vida, que é uma parte importante do nosso sistema de saúde. O processo de terminalidade da vida é um processo que todos nós, em algum momento, vamos enfrentar. E apesar de não ser, talvez, a tendência natural dos profissionais de saúde buscarem enfrentar esse processo de uma forma em pacientes que às vezes não tem mais chance de recuperação, em pacientes que não conseguem uma perspectiva de melhora, mas assim, o nosso sistema de saúde tem que estar preparado, inclusive, para atender de forma adequada esses pacientes. Então, hoje temos aqui nosso palestrante, é o Lucas Andrade. O Lucas é um associado do CBEX e ele é fundador e diretor executivo da Florence, que é uma clínica em Salvador da Bahia, que tem esse foco e esse viés justamente de cuidar bem das pessoas que estão em situação de terminalidade, e também atende pacientes em recuperação, em transição de cuidados. O Lucas, além dessas questões, ele foi consultor da McKinsey, aqui na área de healthcare, e é médico cardiologista. Lucas, muito bem-vindo e aguardamos ansiosos a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. É uma honra poder participar desse webinar. Agora, então, muito obrigado pelo convite, tanto a PAR como o CBEX, para falar sobre esse tema, que é um tema realmente que é um tema que eu tenho me dedicado aí nos últimos anos, enquanto empreendedor, enquanto médico, e que eu trago aí com bastante satisfação participar desse momento. Então, o tema que me foi convidado hoje é o tema de cuidados integrados, né, o desafio de cuidar do fim da vida. Quando a gente olha essa definição aí de cuidados integrados e cuidados continuados integrados, ela é muito mais forte já e muito mais aculturada em Portugal, né? A gente, no Brasil, usa ainda muito pouco esse termo de cuidados integrados. Quando a gente vai ver a definição dentro do governo português, é de os cuidados de convalescença, recuperação e reintegração de doentes crônicos e pessoas em situação de dependência. Essas intervenções integradas de saúde e apoio social visam a recuperação global, promovendo a autonomia e melhorando a funcionalidade da pessoa dependente através da sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social. Percebo que já no conceito traz um pouco do espectro de que não é um cuidado só do médico, é um cuidado multiprofissional, é um cuidado que está relacionado à parte de funcionalidade, é um cuidado que está relacionado à parte de inserção social. Ainda nessa definição do governo português, quem são os destinatários do cuidado continuado integrado?
Então, pessoas de todas as idades com dependência funcional, pessoas com doenças crônicas e pessoas com doenças incuráveis em estado avançado em fase final. Então, a gente teria aí, nesse último conceito, aí, os pacientes em cuidados paliativos, mas percebam que o conceito ele é mais amplo do que isso. Ele fala de pessoas que perdem a funcionalidade, que estão em reabilitação, em algum momento, dentro das instituições que representam essa linha de cuidado, na estrutura portuguesa aparecem também as instituições de maior permanência, que seriam aqui no Brasil as instituições de retaguarda. Então, eu vou tentar falar um pouquinho hoje sobre cuidados integrados, trazendo um pouco para a área que eu diria que eu tenho alguma expertise, que é essa parte aí do cuidado de fim de vida e do cuidado de transição. Quando a gente fala cuidado de transição ou reabilitação e cuidado de fim de vida, parecem coisas distintas, mas existe uma zona cinzenta de alguns pacientes que estão em processo de recuperação com o objetivo de voltar a casa, mas que tem em paralelo, sim, uma discussão de cuidados de fim de vida e um plano de cuidados de como vai ser o futuro, de uma discussão de diretivas antecipadas, etc. Essa é uma outra definição aí de cuidados integrados continuados. Eu grifei aí as palavras cooperação intersetorial, área social como da saúde, cuidado de uma forma contínua, sem interrupções, sem rupturas. Vocês vão ver aí que ao longo dessa webinar hoje a gente vai falar bastante dessa importância do cuidado integrado, sem ruptura, tentando antecipar quais são as necessidades e o que é valor na perspectiva do paciente e da família. Esse é um dado do Institute of Medicine, né? Então, 1/3 dos gastos com saúde, seja 1 a cada 3 reais, dólares, euros, eles não ajudam as pessoas nem a viver mais, nem a viver melhor. Então, é uma indústria com muito desperdício, provavelmente relacionado ao modelo como ela funciona hoje, principalmente de ser extremamente hospitalocêntrica, voltado para unidades de alta complexidade. E existe sim uma oportunidade muito grande de estar revendo o sistema, como o Luiz estava falando aí na introdução de nossa webinar. Poucas indústrias talvez tenham tanto desperdício, talvez construção civil pesada, de estrada, de barragem, tenha um grau de desperdício grande. Mas eu não conheço nada que se assemelha a esse grau de desperdício que a gente tem hoje na indústria de saúde. Se a gente olha isso um pouco na perspectiva do envelhecimento populacional, e esse é uma pirâmide aí do Brasil, né? Talvez tenha acontecido um pouco antes já em Portugal, mas praticamente entre 2010 e 2030 a gente vai estar dobrando a população idosa do país, e os problemas que hoje já são urgentes, eles vão se tornar ainda mais importantes se a gente não tiver soluções além do modelo do hospital e do pronto-socorro. Esse é um dado super interessante do Medicare. Percebam que ele correlaciona no vertical um ranking de qualidade dos serviços e na linha horizontal os gastos desse serviço. É curioso, eu diria quase anedótico, a gente observar que tem uma tendência contrária, né? Quem está melhor posicionado em qualidade não necessariamente é quem gasta mais. Esse gráfico talvez permita a gente até inferir que existe uma relação quase que contrária, né? A gente vai revisitar alguns conceitos desses mais para frente e vocês vão ver que as percepções de valor, principalmente nessa fase final da vida, elas não passam por ações, por recursos que são necessariamente caros, mas eles são, acima de tudo, empáticos. Esse é um dado da ANAP, da publicação de 2015. Percebam o tamanho dessa discrepância, né? A Europa possui 49,1 leitos de longa permanência para cada 1.000 idosos, enquanto o Brasil possui 0,82. 95% desses leitos de longa permanência no Brasil eles estão dentro de hospitais de alta complexidade. 95% desses leitos na Europa eles estão em unidades de baixa complexidade, o que seria definido talvez aí em Portugal como as unidades de convalescência, as unidades de média recuperação, ou as unidades de cuidados de fim de vida. Então, ainda existe um caminho muito grande a ser percorrido para o Brasil nesse sentido de ter um modelo de baixa complexidade, descentralizado, onde o paciente certo, no lugar certo, na hora certa, com o custo certo. Essa é uma máxima que eu acho que a gente vai ouvir falar muito nos próximos anos, né? Porque ela está implícita nela você entender qual é a demanda, o que é que faz sentido para aquele paciente, para aquela família, qual o recurso que ele necessita e alocar ele na unidade adequada.
Muito desse projeto aí que eu vou falar um pouco para vocês como exemplo desse tema surgiu a partir de uma percepção minha de plantonista de unidade de terapia intensiva. Então, para mim, sempre foi muito claro que tinha 20, 30% dos pacientes nos hospitais que eu trabalhava aqui no Brasil que eram pacientes que, a despeito de estarem na UTI, eles poderiam estar, talvez, cuidados com outro enfoque num ambiente que não era necessariamente mais caro e que poderiam estar com muito mais presença da família. O modelo da Clínica Florence, que é o serviço do qual eu estou à frente hoje, ele é um modelo que ele propõe a deshospitalização no momento correto e com posterior porta de saída. Então, se a gente compara isso com a parte do que a gente chama dos cuidados continuados integrados, parte dos cuidados continuados integrados é isso, né? É você dar alta para o paciente no momento adequado, esse paciente ele ir para uma unidade adequada para aquele perfil de atendimento e muitas vezes tem uma porta de saída. Se esse paciente é um paciente que está em cuidados paliativos de fim de vida, a maioria das vezes esse paciente vai a óbito, esse paciente pode também sair para casa depois com ou sem suporte de home care, ou pode ainda ir mesmo para um hospital de retaguarda. Um exemplo, paciente numa fase aguda de um AVC, aqueles primeiros 90 dias que a gente sabe que tem bastante neuroplasticidade, que ele precisa reabilitar, ele recebe durante determinado período, 2, 3 meses, uma carga horária bastante intensiva de reabilitação, como a gente tem nos guidelines, 15 a 18 horas. Depois esse paciente ele tem uma dificuldade de voltar para casa por um problema social, aí sim ele poderia ir para a unidade de retaguarda. Aqui no Brasil é importante a gente diferenciar esses dois termos, né? Então, a unidade de transição é uma unidade que ela tem uma porta de saída. A unidade de retaguarda é uma unidade que geralmente é de maior permanência. A unidade de transição ela tem um nível de cuidado mais intenso, né? Seja para os pacientes em reabilitação ou seja para os pacientes em fim de vida. O conceito hospice aqui no Brasil se fala muito dentro desse conceito de transição. Quando a gente vai ver os pacientes em cuidados de fim de vida, geralmente são pacientes assim que precisam de um nível muito intenso de serviço, de reuniões familiares, de alinhamento, de atenção e sintomas. Então, esse modelo de transição, seja para reabilitação ou para hospice, ele é um modelo relativamente intenso em nível de serviço, em pessoal, em cuidado, em horas de atendimento. Enquanto o modelo de retaguarda é um modelo que ele é menos intenso em serviço e ele é mais uma manutenção de um cuidado num paciente estável. Tá? Um dado interessante, esse que está aí nesse balão vermelho, é que 40% a 60% desses pacientes que são recebidos em unidades de transição, eles vêm às vezes de unidades fechadas hospitalares, de semi-intensivas ou mesmo de UTIs. Esse é um exemplo clássico de uma paciente em cuidados de fim de vida, ou vamos chamar aí cuidados integrados de fim de vida, né? Uma senhora de 93 anos, ela teve internada durante 3 meses no UTI, tinha uma síndrome mielodisplásica, dor precordial com angina recorrente, por conta disso ela estava na UTI de um hospital geral de Salvador, e essa paciente foi transferida direto para a UTI, para a clínica, né, para a unidade hospice ou unidade de transição / hospice, onde ela podia estar mais próxima da família, todos os dias a cama descia, mesmo com esse torpedo de oxigênio, ela ia até o jardim, se fez 2 ou 3 conferências familiares onde os filhos puderam trazer pontos super pertinentes, a importância dessa senhora dentro do núcleo familiar, dentro da comunidade dela. E ela foi a óbito algumas semanas depois, né, cercada dos familiares no quarto, com um momento entendido como muito adequado pela família, que retornou depois ao lugar que ela faleceu para expressar gratidão às pessoas que cuidaram dela. Então, perceba que uma paciente que sai da unidade de alta complexidade em determinado momento, né, estava no UTI de um hospital, do ponto de vista de custo, a gente está falando de um custo 3 a 4 vezes maiores, o impacto em redução de custo, ou guarda-chuva de preços, ele é em torno de 3 a 4 vezes mais barato quando você vai para uma unidade de baixa complexidade, onde você consegue trazer algo mais adequado na perspectiva do que é valor para o paciente e para a família. Então, é entre aspas, assim, um ganha-ganha-ganha em todos os aspectos, tem um impacto financeiro, tem um impacto assistencial. Então, existe uma certa urgência de que o sistema comece a pensar em modelos diferentes como esse. Essa paciente, ela felizmente pode ser atendida. Eu não tenho dúvida em afirmar que no Brasil inteiro, para cada paciente como essa, outras 10 elas vão a óbito dentro de uma unidade de terapia intensiva, sendo que tem condições muito semelhantes. Uma pessoa de 93 anos com uma doença não passível de reversão, de cura, que está dentro da história natural, né, da vida daquela senhora, daquela família.
Se a gente pega os 4 stakeholders aí do setor de saúde, existe uma proposta de valor muito claro desse modelo de cuidados integrados para cada um deles, né? Então, para as fontes pagadoras, sejam elas convênios particulares ou para o governo, você tem um custo em média 50% mais barato, um pagamento por pacote por resultado. Então, hoje, no serviço lá que eu coordeno, a gente tem já algumas discussões, por exemplo, sobre deflatores por tempo de internação, correções de diárias, de valores de diária pelo nível de satisfação da família por NPS, como é feito, por exemplo, na Inglaterra, né? Associado a isso, você traz previsibilidade de gastos e compartilhamento de risco, né? Famílias mais satisfeitas e menos propensas ao litígio. Então, tem uma proposta de valor muito clara para as fontes pagadoras. Para o hospital, assim, um hospital realmente voltado para os procedimentos agudos, que está olhando com cuidado a eficiência operacional, isso ajuda a deshospitalizar os pacientes, a diminuir o tempo de permanência e ele poder gerar os leitos dele com quem de fato ele foi construído para, que são os pacientes de alta complexidade, que precisam de algum procedimento. Para a família, uma proposta assistencial adequada para aquele momento, seja um momento de recuperação ou um momento de cuidado de fim de vida. E para o médico assistente, a possibilidade de continuar acompanhando esse paciente com o suporte de uma equipe de estar ajudando nos pontos de interlocução. Essa é uma conta de padaria, um levantamento que eu fiz há uns 5 ou 6 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, Salvador, na época, a gente contabilizou em torno de 2.800 leitos de saúde suplementar, ou seja, privados. 13%, 1 a cada 7 leitos da cidade estava ocupado por um mesmo paciente há mais de 30 dias. Claro que existem peculiaridades e algumas exceções, mas se a gente parar para analisar, a grande maioria desses pacientes eles não precisariam estar recebendo esse tipo de cuidado no 30º dia de internação num hospital. Eles estão lá porque o modelo ficou excessivamente centralizado no hospital, porque não existiam outras soluções, porque não foram pensadas em outras soluções. Isso tem um impacto enorme. Se a gente lembrar daquele gráfico de 1 terço de desperdício, com certeza esses pacientes eles estão na ponta que estão puxando esse número para um número ainda maior de gastos que não se traduzem nem nas pessoas viverem mais, nem viverem melhor. Bom, então a gente falou um pouquinho aí do cuidado integrado numa perspectiva dos diversos setores, né, e qual o papel que essas unidades de baixa complexidade elas podem ocupar. Um outro aspecto que eu queria trazer aqui do cuidado integrado é a forma como esse cuidado acontece. E a forma como esse cuidado acontece, ela antecede mesmo o momento da internação. Então, uma preocupação muito grande que a gente tem nesse modelo é que as transições de cuidado elas sejam sem rupturas, seja do hospital para a unidade de baixa complexidade ou nos pacientes que têm alta no momento que vão para casa. Então, uma etapa que a gente cumpre, por exemplo, na Clínica Florence, é que antes de um paciente ser internado, a gente recebe os familiares dele na clínica e a gente alinha expectativas sobre o plano de cuidado, o que é que eles esperam daquele período de internação, alinha expectativas sobre recursos disponíveis e começa a entender um pouco da dinâmica daquela família que a gente vai receber para o atendimento de um paciente em fim de vida. No segundo momento, a gente vai avaliar esse paciente no hospital de origem, a gente entende mais uma vez quais são as expectativas daquela família quanto àquela internação, a gente faz um checklist da prescrição e das demandas existentes para se assegurar que não vai ter nenhuma ruptura no momento de transição, e a gente começa uma discussão já incipiente sobre cenários possíveis. A gente tem tido uma experiência muito positiva em falar com as famílias sobre cenário. É muito mais fácil a gente estar falando em cenários e estar falando em decisões e antecipar decisões do que a gente tomar decisões, às vezes, em cima da hora. E muitos pacientes eles estão numa zona que existem 2 ou 3 cenários possíveis. Um exemplo clássico disso é o paciente que tem um AVC de artéria cerebral média, que a gente chama de um AVC maligno. Você tem uma alta mortalidade dentro dos primeiros 30, 60 dias, mas esse paciente pode também ficar estável e vir a ser um paciente crônico, né? Então, é um paciente que muitas vezes tem um ponto de adequação de cuidado, mas que já cabe uma discussão acerca de como vai ser o futuro de cuidados paliativos. Um outro ponto super importante é que todo paciente, antes de chegar, né, na unidade, a pessoa que avaliou esse paciente no hospital, ela manda um e-mail comunicando a toda a equipe, desde a recepção, as enfermeiras, a toda a equipe assistencial e as copeiras, inclusive, falando um pouco qual a história de vida desse paciente da família e quais são os pontos de atenção que a gente tem que estar atento já no D0 de chegada, né? Exemplo, pode ser alguma questão social, como um filho que não consegue ver a mãe depois de um evento, de um acidente vascular cerebral.
Pode ser uma condição clínica, como a gente teve, por exemplo, um paciente com politrauma, com um hematoma subdural, portador de uma válvula aórtica sem anticoagular. Então, esses pontos de atenção, eles permitem a gente, quais são os pontos que a gente deve estar extremamente focado já no momento que esse paciente, que essa família chega aqui, para que a gente garanta uma continuidade de cuidado sem ruptura. Alguns exemplos aqui ilustrando para vocês um pouco do que eu estou falando, né? Então, admitiremos no dia de amanhã o senhor Carlos, de 86 anos, internado há 98 dias no Hospital Central. O senhor Carlos trabalhava no jornal Folha de São Paulo como gráfico, é casado com dona Zelma, tiveram 3 filhos, ele é aposentado há 34 anos, gosta de jogar dominó, viajar e ir à Fonte Nova. Ele é torcedor do Bahia. A Fonte Nova é o estádio que a gente tem em Salvador. Antes desse paciente chegar lá, a gente já conhece um pouquinho da história dele. E isso faz uma diferença muito grande, porque esse paciente tem uma história, ele tem uma biografia. Então, a gente saber um pouquinho de onde essa pessoa vem, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, mesmo antes dele chegar, permite que a gente tenha um cuidado sem ruptura e que possa estar alinhado aí no que é importante para esse paciente, para a família. Exemplo um outro exemplo desse e-mail, né, com alguns pontos de atenção. Vanessa, filha de uma paciente, solicitou no hospital de origem a passagem da sonda nasoenteral. Ela entende que é o melhor cuidado para não deixá-la morrer de fome. Porém, a neta da paciente, Roberta, acredita que o dispositivo tem gerado sofrimento adicional e foi contra a passagem da sonda. Então, tem um ponto extremamente importante para a família que provavelmente está causando muito sofrimento, que a gente deve estar cuidando para endereçar isso desde o momento zero, desde o primeiro dia de atendimento lá. E com certeza, se a gente sabe dessa informação, a gente vai ser muito mais cuidadoso toda vez que for lidar com esse tema e for discutir com a família. Um outro exemplo, Luiz é muito próximo do pai e tem enorme dificuldade ao ter contato com a realidade. Durante as visitas ao pai no hospital de origem, ele sempre vomita e tem cefaleia. Raramente consegue permanecer mais do que 5 minutos. Olha que negócio importante. Essa pessoa ela tem tanto sofrimento diante da finitude do pai que ela chega a ter sintomas de vômito, de dor de cabeça. Então, esse é um familiar que precisa ser acolhido, que a gente tem que estar atento, e essa é uma informação extremamente importante para você fazer um plano de cuidados. Um outro ponto super importante quando a gente recebe esses pacientes, a gente sempre está se perguntando, e a gente faz isso quase de uma maneira compulsória, o que é sucesso? E essa é uma pergunta muito pouco comum em saúde, né? Às vezes o paciente está num lugar e está sendo cuidado dia após dia, mas às vezes não se sabe aonde a gente quer chegar, o que é sucesso, o que define a gente fazer uma boa entrega, né? Então essa é uma pergunta que a gente faz para cada paciente admitido. Nesse caso dessa senhora aí, na letra Z, uma senhora de 80 e poucos anos com um AVC extenso, o que é sucesso durante esse período de reabilitação de transição? Restaurar a via oral para alimentação através de suporte extensivo da fonoaudiologia, desmame de traqueostomia e decanulação, reabilitação motora com foco no ganho de controle de tronco e cervical para uso da cadeira de roda. Perceba que a gente não tem expectativa que essa senhora volte a andar. A gente acha que o que é alcançável é que ela controle o tronco e a cervical e possa ir para uma cadeira de roda, e a gente consegue alinhar isso com a família. Capacitação dos cuidadores e familiares com competências chaves para a transição para domicílio sem ruptura. Isso é muito importante. Você visitar esses objetivos semanalmente faz com que todo o time ele esteja voltado para uma mesma entrega, o mesmo cuidado, e isso deve ser construído a partir da pergunta: o que é valor para essa família? O que é importante para essa família? Né? Durante a internação, um ponto que eu queria trazer super importante são as conferências familiares, principalmente nesses pacientes na fase final de vida. Então, a gente sempre fala sobre cenários possíveis, né? Dentro de toda a técnica aí de cuidado paliativo, de acolher o sofrimento, a gente traz um pouco a família para que ela traga um pouco quais são as expectativas, quais são as diferentes abordagens, as dimensões aí do sofrimento humano. E em muitos casos, principalmente nos casos de demência ou de pacientes com doenças neurológicas, a gente sempre fala sobre um cenário menos provável, mas que é possível de ocorrer, é que aquele paciente ele venha ficar estável, mesmo até algum nível de reabilitação e que possa voltar para casa. Então, essa discussão de cenário ela ajuda muito quando a gente sabe que a gente tem condições que podem ter alguma variação do prognóstico. Esse é um momento lá da clínica. Esse músico está no jardim, né? Você percebe que mesmo os pacientes acamados eles descem e tem uma pessoa tocando violino, alguns familiares conversando na presença da família. Do ponto de vista de custo, isso é irrisório, isso é menos do que uma dose de antibiótico.
Mas o impacto que isso pode ter para a família, né, nesse momento de cuidado de fim de vida ou em algum outro momento, às vezes é extremamente significativo. Assim, o músico ele vai no quarto das pessoas, às vezes toca a música que as pessoas pediram. Então, perceba uma dissociação aí entre gasto e o que é valor para o paciente, para a família, né? Então, tentar entender o que é valor para o paciente, para a família, é fundamental para uma entrega adequada nesse cuidado aí de fim de vida. O fato da gente conseguir também ter um modelo de remuneração que ele traz tudo para pacotes ou para resultados, isso é muito positivo, porque isso dá uma independência muito grande de você gastar com sua estrutura de custo no que de fato faz sentido para aquele paciente e para a família, né? Então isso é super importante, traz um alinhamento muito grande entre a parte administrativa financeira e a parte assistencial. Esse é um outro caso de uma senhora num processo de transição. Eu trouxe aqui para ilustrar semanalmente a aferição de scores de funcionalidade. É um outro ponto super importante quando a gente fala de cuidados integrados. A gente não pode ter uma avaliação de melhora ou de piora a partir de impressões subjetivas que variam conforme o humor do profissional de saúde. Então, semanalmente para esses pacientes, a gente avalia escalas de funcionalidade, seja Bartel, NIFL, FSS, e a gente avalia de forma concreta se esse paciente está tendo ganhos ou não de funcionalidade. O paciente de cuidado paliativo tem outras escalas que são aplicadas, a exemplo do AIPOS, mas é importante que se tenha uma ferramenta para que a gente possa medir, para que a gente possa fazer track de evolução. Culturalmente, as instituições de saúde são muito voltadas para processo, então se fala muito do que se está fazendo, mas não se fala em resultado, onde quer chegar. Então, trazer uma cultura um pouquinho diferente é fundamental para ter um modelo mais eficiente. Essa é uma outra iniciativa super interessante. A gente faz uma rotina ocupacional, então os pacientes têm definido hora de fisioterapia, hora de banho. Quem disse que todo mundo prefere tomar banho 7 ou 8 da manhã? Pode ter alguém que prefere tomar banho de tarde, mas nunca foi perguntado sobre isso. Essa agenda ela gera engajamento acima de tudo. Então, o paciente sabe que às 11 da manhã ele não pode receber uma visita, ele tem que estar pronto esperando o fisioterapeuta para fazer a parte dele. Hoje a gente já tem uma agenda que é uma agenda compartilhada, onde as atividades da família elas fazem parte dessa agenda. Quais os dias que essa família ela se compromete em levar esse paciente para almoçar no refeitório, para levar no jardim, para estar participando das oficinas, né? Então, isso leva a um cuidado conjunto, um cuidado colocando o paciente e família no centro das atenções aí das decisões compartilhadas, e é fundamental para a percepção de valor e para o êxito. Então, é um modelo interdisciplinar, né, desde de conselheiros espirituais ou capelães até um modelo mais tradicional, onde o paciente e a família eles estão no centro do cuidado. Os pacientes que passam lá por transição, reabilitação, no final a gente entrega para os cuidadores ou familiares esse certificado. Parece uma coisa extremamente simples, mas a pessoa que está recebendo, ela se sente, olha, eu estou preparada, eu estou pronto para cuidar de meu pai e de minha mãe em casa. Então, isso tem um efeito de empoderamento, né, na pessoa que está recebendo, que é super importante. Essa é uma publicação da Harvard Business sobre Design Thinking Healthcare, e o ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês é esse aí em vermelho, que está escrito sobre o tópico de vestir o sapato da Mary. O Luiz até me perguntou mais cedo, quem é a Mary, Lucas? A Mary, para quem já teve chance de ler esse artigo, ele conta um pouco da experiência de uma paciente que tem uma doença crônica super importante, que precisa de acompanhamento regular. O hospital ele faz um ambulatório, disponibiliza o médico e os consultórios, achando que o problema está resolvido com aquilo. Quando você vai ouvir um pouco a perspectiva da Mary, é um transtorno ela conseguir sair de casa para chegar na consulta. Então, o dia que antecede a consulta, ela não consegue nem dormir, porque ela já tem medo se ela vai conseguir pegar o transporte, se vai ter um vizinho para ajudá-la a chamar, para ajudá-la a descer no elevador com cadeira de roda. Então, é extremamente oneroso e estressante para ela programar essa saída de casa. O hospital, quando ela chega, tem diversas portas e ela sempre se perde, ela nunca lembra qual é a porta adequada que ela deve entrar. Ela fica morrendo de medo de não ter um transeunte que a ajude a empurrar a cadeira de roda até o consultório e que ela tenha parado numa porta, que o motorista da van ou do táxi tenha deixado ela numa porta que é muito distante do consultório. E ela fica com medo de se perder nesse dia da consulta.
Então, de que adianta você ter lá na ponta um médico preparado se em algum momento você não vestiu o sapato da paciente, passou pela experiência, refez esse roteiro, identificou as principais barreiras, né? E aí, em determinado momento que se chega à conclusão lá do outro lado, olha, a paciente não veio, não está interessada no tratamento ou alguma coisa dessa natureza. Então, é preciso redesenhar, repensar o sistema e tentar entender um pouco através da perspectiva do sapato do paciente, o que é que se passa. Esse é um outro dado super legal do Pink Institute, que é um órgão que só estuda o valor na perspectiva do paciente. Então, vocês veem aí no título do slide, Improving Healthcare Through the Patient's Eyes, né? E uma pesquisa com mais de 1.000 pacientes e familiares, onde se perguntou o que é mais importante para você quando você está internado numa instituição de saúde. Olha lá, olha qual é a primeira resposta. Comunicação com médicos e enfermeiros. Na sequência vem limpeza e nível de ruído do ambiente onde essa pessoa está internada. Qualidade das instruções no momento de alta. Controle da dor. Informações sobre medicamentos. Nenhuma das percepções de valores aqui passou pela ressonância de 6, 7 Tesla, pela hemodinâmica com o arco da última geração, por nada disso. Na perspectiva do paciente, da família, coisas muito mais simples são muito mais importantes, muitas vezes, do que todo o aparato tecnológico. Esse é um outro slide muito, muito interessante. Eu peço desculpa aí pela qualidade. Na verdade, eu dei um print do vídeo. Mas esse título, The Conversation, por um médico chamado Angelo Volanders, nos Estados Unidos eles são super pragmáticos, né, nas decisões sobre cuidados de fim de vida. Então, olha, você quer life prolonging care, você quer cuidado limitado ou você quer medidas de conforto, que seria o verde, né, que seriam os cuidados paliativos. Nessa barra da esquerda, você tem como as coisas aconteciam até esse médico fazer essa intervenção. Então, a gente tinha aí 22% dos pacientes optavam por cuidados paliativos. Esse médico teve a iniciativa de pegar os pacientes que ele ia ter essa discussão sobre cuidados paliativos ou sobre transferência para hóspices, para cuidados integrados, e começou a levar esses pacientes dentro da UTI. Olha, esse é um paciente que está na UTI, esse é um paciente entubado, esse é um paciente em hemodiálise, esse é um paciente sendo reanimado. E depois ele levava esses pacientes em unidades de baixa complexidade e mostrava essa é a proposta de um hospice, essa é a proposta de uma instituição voltada para um tipo de cuidado paliativo ou para medidas de conforto. Essa simples ação, olha o impacto que isso teve. De 22%, esse número passou para 92%. Depois, por questões de privacidade, ele foi proibido de estar entrando nas UTIs lá com os pacientes, né? E ele gravou um vídeo mostrando um pouco de cada um desses ambientes, e esse vídeo ele usava no momento que ele ia ter as conversas com esses pacientes e familiares. Percebam como é falha e como é pobre a comunicação entre o profissional de saúde e o paciente, uma vez que o paciente não tem cor, ele não tem ideia do que é que a gente está falando muitas vezes. Então, você tentar trazer elementos que você coloque o paciente no centro dessa decisão, que permita tomar decisões com maior nível de informação, faz uma diferença enorme. Como eu falei para vocês, aí tem uma zona cinzenta, aí a gente tem um exemplo de um paciente que internou para cuidado paliativo de fim de vida, expectativa de óbito durante a internação, um score de funcionalidade de ECOG 4, e que teve um nível de reabilitação, voltou a caminhar, voltou a ficar funcional, esse paciente teve alta, voltou para casa, mas já com a discussão definida de que ele não voltaria a ser internado no hospital de alta complexidade. Essa talvez seja uma das coisas mais valiosas que a gente consegue entregar quando um paciente com condição grave ele tem alta, é conseguir antecipar com a família como vai ser no futuro. É uma conversa difícil, precisa ser construída, demanda tempo, demanda um vínculo, e um vínculo não se constrói numa conversa de 10 minutos, mas em reuniões repetidas, em confiança, mas tentar antecipar como vai ser o cuidado dessa pessoa no momento que ela piorar e tiver sintomas de difícil controle. Estou próximo aí já do término. Essa é uma carta de condolência que a gente manda para os pacientes que vão ao óbito lá na Florence. Então, essa carta ela reforça aspectos do cuidado, né, trazendo de forma customizada dados que a gente observou. A gente apresentou num congresso recente, um pouco de Belo Horizonte Cuidados Paliativos, um trabalho sobre essa carta.
A grande maioria das pessoas que recebem essa carta, a gente consultou por telefone essas pessoas, elas compartilham essas cartas e referem um sentimento de conforto no momento que leem, que a recebem. Bom, voltando um pouquinho aqui para um ponto que estava lá no início da apresentação, que era desafios, né, na provocação dessa fala, eu queria trazer aqui 3 que eu elenquei aí como os 3 maiores desafios aí na perspectiva de quem esteve implementando esse modelo nos últimos 2 ou 3 anos. Então, a primeira dificuldade ou desafio que eu trouxe, e isso vale para a saúde suplementar ou para as operadoras de saúde, é as operadoras entenderem que não se trata de será que esse beneficiário tem direito ao hospice ou ao cuidado integrado? Então, isso não é um benefício a mais que você está dando, ampliando o seu leque de produtos que você vai dar por ser caridoso, ou isso vai aumentar sinistro. A forma como esse modelo ele tem que ser percebido o modelo hospice, transição ou cuidados integrados, ele é uma estratégia chave para a redução de custo e sinistro. Então, já começa a haver um entendimento próximo disso aqui nos últimos meses, eu diria, mas ainda é muito precário. A visão, muitas vezes, de quem está do outro lado nossa, mas aí ele vai ter direito a um tratamento a mais que não tinha antes. Isso não é uma casa de repouso, quando, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com casa de repouso. É você tratar o paciente certo, no lugar certo, no momento certo. Então, eu diria que este é um grande desafio, envolve um pouco de modelo de cultura, mudança de eficiência e uma percepção, eu diria, mais acurada das fontes pagadoras. O segundo tema que eu trouxe aqui como desafio é um tema que eu não encontrei uma palavra em português para traduzir completamente, que seria accountability, talvez responsabilização seja a melhor palavra, né? Então, culturalmente na indústria de saúde, o nível de responsabilização ainda é muito baixo dos dois lados. Então, às vezes um paciente passa 10 dias no UTI sem ter uma indicação de estar formal de estar lá e podia estar sendo cuidado em outro momento. Mas a pessoa responsável por essa decisão de ficar lá, em nenhum momento ela é avaliada quanto aos pares dela. Em nenhum momento é questionado quanto ela gerou de custo. Em nenhum momento essa pessoa é medida nada em termos de eficiência. Então essa é uma peculiaridade super difícil da indústria de saúde. Do outro lado também, às vezes você tem pessoas do lado administrativo demorando 5, 6 dias úteis para tomar uma decisão que tem um impacto enorme na vida de uma pessoa, ou que é a diferença entre a pessoa estar num ambiente muito mais confortável, menos confortável, estar na presença da família ou não. Então, esse baixo nível de responsabilização por quem toma as decisões, entendendo qual o impacto no final, esse também é um desafio grande. E o terceiro desafio que eu traria aqui é um tema operacional que eu ilustro aí com a capa desse livro do Paul Spiegelman, que é Patients Come Second. Então, o ponto mais importante para você cuidar de pessoas, botando as pessoas, os pacientes no centro do cuidado, é você cuidar de seus colaboradores. Então, você precisa ter um time muito alinhado com o propósito do que você está fazendo. Então, o tema de RH nessas instituições de cuidado integrado, ele é um tema central. As pessoas têm que estar compartilhando o que são feito, têm que estar compartilhando o propósito do que está sendo feito, né? Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem, tanto na parte de capacitação, mas também de estar mostrando para as pessoas o significado. O impacto de um técnico de enfermagem que cuida de um paciente e passa 6, 12 horas em contato com esse paciente e a família é muito maior do que o impacto de Lucas, que é o diretor, o CEO da instituição, mas que fica praticamente todo dia no back-office, né? Então, é preciso que a equipe esteja engajada, que perceba a importância do cuidado. Hoje a gente trabalha com um NPS, esse é o último corte de agosto, 99%. Atualmente a gente está em 97%. Mas esse traz um tema, assim, até para a gente, assim, é motivo de muito orgulho e reflexão. Hoje a gente tem 97 com 200 pacientes atendidos. Metade desses pacientes foram a óbito, 100 pacientes. Mesmo assim, as pessoas referem que esse é um lugar que elas gostariam de voltar, né? Então, traz até uma questão filosófica que talvez o mais importante não é o que acontece necessariamente no final, mas é o que você faz no caminho, né? Então, essas pessoas avaliarem o serviço como um serviço que indicariam, voltarem lá, quererem encontrar novamente as pessoas que cuidaram do ente querido, essa é uma manifestação de satisfação muito grande e a gente fica muito feliz e surpreso até com um nível de satisfação tão grande.
E eu encerro com essa foto, né? Essa foto de uma paciente que esteve conosco, uma paciente de cuidado paliativo de fim de vida, recebendo aí o desafio desse cuidado integral no ambiente, fora do ambiente hospitalar. Essa paciente que teve UTI, teve no hospital internada por 3 meses. Nessa foto vocês veem ela aí, né, realizando um dos desejos dela no momento com a filha, mais atrás o esposo, né? No momento que literalmente assim não tem conta, não tem medicação, não tem tecnologia que dê conta de um momento como esse. Então, muito obrigado, eu fico à disposição para as perguntas. Lucas, eu pedia-te que retirasses da tela a apresentação. Dizer que a tua apresentação tocou-me em particular porque grande parte do que falaste eu tive a oportunidade de o vivenciar na primeira pessoa, bem recentemente, até à partida do meu pai, e sem dúvida que, para além de tudo o que é tecnologia e infraestrutura que possamos oferecer a um familiar ou a um cidadão em fim de vida, aquilo que é mais valorizado pelos próprios e por nós enquanto cuidadores é a componente da humanização que muitas vezes é esquecida nesta fase. E acima de tudo a manutenção da comunicação permanente entre toda a equipa de profissionais com o paciente e com os familiares. Essa comunicação, estas conferências familiares são fundamentais para que as expectativas, quer do doente, quer da família, quer dos próprios profissionais, possam estar alinhadas e não percamos tempo nem recursos e que não são necessários, obviamente, nesta fase da vida. É difícil e sem dúvida que é um processo que nos faz refletir muito e que exige de nós, enquanto agentes no setor, quer sejamos médicos, profissionais que prestam cuidados, quer gestores, quer familiares e cuidadores, uma reflexão muito profunda. Muito obrigado pela tua partilha. Dizer e partilhar com os presentes que, obviamente, em Portugal, sendo o país cujo envelhecimento é neste momento um dos seus maiores problemas em termos dos desafios na gestão da saúde, Portugal já deu alguns passos, já há mais de uma década, para aquilo que é a criação de uma rede de cuidados continuados e paliativos, portanto, não só para apoio ao final da vida, mas para aquilo que é o apoio no pós-internamento, e portanto já temos, grosso modo, alguma aprendizagem nesse caminho, mas ela é feita de uma aprendizagem diária. E a primeira pergunta que eu te colocava e desafiava todos os que estão a assistir a este webinar para colocarem as questões e para partilharem, obviamente, também algumas das suas preocupações, eu perguntava relativamente ao Brasil qual é a linha orientadora a nível nacional para aquilo que é a perspectiva da continuidade dos cuidados no pós-alta e em particular naquilo que é o acompanhamento em final de vida à grande generalidade da população, porque obviamente fiquei com a percepção de que a clínica Florence é um exemplo que deve ser obviamente louvado, mas não é a realidade a nível nacional. Estou enganado? Não, Miguel, acho que é exatamente isso. A gente vive um momento assim muito positivo de cuidados paliativos no país, né? Um crescimento muito grande dos serviços, e se falando muito do tema. Em novembro do ano passado teve um congresso assim em Belo Horizonte lotado, completamente lotado. A gente teve uma vitória também muito significativa, que foi a aprovação de um projeto de lei, né, que traz a parte de cuidados paliativos para o SUS, né? Mas eu diria que o cuidado continuado, se a gente for pensar num círculo, ele é muito mais amplo do que só a parte do cuidado paliativo, né? Então eu diria que está nascendo alguma iniciativa nessa parte de cuidado paliativo e ainda muito incipiente em outras linhas do cuidado continuado, que são os cuidados pós-agudos ou de convalescência ou essa parte de reabilitação.
Existem sim alguns outros serviços no país, alguns no Rio, em São Paulo, mas isso ainda é uma minoria e pouco acessível. Tem um tema de cultura muito importante ainda. E aí eu até entendo um pouco isso, mas eu, enquanto médico, que estudei no Brasil, fiz residência, trabalhei durante 10 anos em hospital e eu nunca ouvi falar nesse tema de cuidados continuados ou de cuidados pós-agudos. A primeira vez que eu ouvi falar foi quando me chamou a atenção de que isso era uma oportunidade de fazer algo diferente. Eu fui descobrir que já existia em outros países. Então, a maioria das vezes os colegas, eles não sabem que existe isso. Ou existe hospital ou casa, mas eles desconhecem qualquer coisa no meio do caminho. Então, eu acho que vai ter um tempo, sim, para mudar a cultura, né? Eu acho que progressivamente isso já é percebido cada dia mais como algo muito importante, não só do ponto de vista assistencial, mas do ponto de vista econômico. A gente teve algumas operadoras fazendo estudo aí depois de um ano, trabalhando em conjunto, com impactos em redução de sinistro da ordem de 60% a 70%. Né? Então, para a sustentabilidade, para uma população que está envelhecendo, você pensar nesses modelos fora do hospital e que entregam algo adequado para o modelo, eu diria que é uma discussão que não se tem escolha, né? Vai ter que se caminhar nesse sentido. É verdade, o caminho é um caminho difícil, mas é sem dúvida aquele que faz sentido e que seja o mais possível acessível a toda a população e a todos aqueles que dele necessitam. Temos aqui já algumas perguntas colocadas pelos participantes no webinar. O Faber pergunta, Lucas, dá-te os parabéns pela apresentação e gostaria de saber se, em termos de estrutura física, de leitos, quartos, equipamentos e também de recursos humanos, quais seriam as maiores diferenças que tu classificarias entre um hospital geral e um hospício ou uma clínica tipo modelo Florence? Quais são as principais diferenças em termos da gestão das infraestruturas físicas e de recursos humanos? Ok, acho que foi o Flauber, né, que perguntou. Exatamente. Do ponto de vista, Flávio, eu vou começar um pouco por recurso humano. A instituição como a Florence, que é um hospice e um hospital de transição, a gente é muito intenso em recurso humano. Dimensionamento de pessoal da gente se parece muito com de uma UTI ou uma SEMI. Pra você ter ideia, a gente hoje tem 37 leitos, tem 3 assistentes sociais, 2 psicólogas, então é um nível de serviço muito alto. Até se tem um trocadilho em inglês que fala que essas são unidades, que os hospitais são unidades high-tech, low-touch, né, e que essas são unidades low-tech e high-touch. Né? Porque se a gente olha do ponto de vista de estrutura de custo, pessoas é disparado a principal coisa. No que diz respeito ao ambiente físico, existe uma diferença de tentar ter espaços que sejam mais aconchegantes. Então, a gente não tem padrões de cores monocromáticas, né? Você tem muito mais colorido. O jardim é um ponto super importante. Todos os quartos têm esquadrias muito grandes. A luminosidade é super importante nesse perfil de paciente. Ventilação natural. Então, é um desenho de instalação que você pensa, olha, se eu tivesse internado aqui numa média de permanência de 30 a 45 dias, o que é que eu buscaria? Né? O que é que mais me incomoda quando um paciente ele fica mais do que uma semana internado no hospital no que diz respeito à estrutura? Geralmente isso está associado à questão de confinamento, né? Então aquela questão de estar enclausurado, ausência de luminosidade e principalmente nível de ruído e rotinas do hospital. E em termos de recursos humanos, quais são para ti as grandes diferenças em termos das equipas multidisciplinares entre um hospital tradicional e uma unidade ou uma clínica da tipologia da clínica Florence? Eu diria que a gente tem uma relação equipe multidisciplinar médico muito maior do que um hospital tradicional, né? Então, por exemplo, a gente tem atendimento de fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional 7 dias por semana. O paciente que está fazendo um processo de reabilitação, ele ganha de 15 a 18 horas por semana de terapia de reabilitação. Esse é um paciente que o médico ele faz ajuste de medicações, às vezes um diabetes compensado, alguma outra coisa, mas ele é essencialmente um paciente do plano de cuidados da equipe de reabilitação, né, do fono.
Terapeuta ocupacional é um ponto super importante. Eu não me lembro de ter trabalhado em nenhum hospital aqui no Brasil que tinha terapeuta ocupacional de rotina, mas é fundamental para a reinserção social do indivíduo. Às vezes coisas sutis, às vezes o terapeuta ocupacional vai lá e troca a cor de uma escova de dente de branca para vermelha e o paciente se engaja mais naquilo ali para escovar o dente ou para pentear o cabelo. Então, super importante esse olhar aí. Do ponto de vista de psicologia também, eu diria que uma rotina que a gente tem que é muito intensa são das conferências familiares e das reuniões multis, né? Então, um paciente cuidado paliativo, às vezes demanda uma conferência familiar por semana. Isso significa uma reunião de 1 hora com a presença do médico, do psicólogo, da família. Então, é bastante intenso. Do ponto de vista de médico, a gente tem médico 24 horas, assim como no hospital. Não acho que é imprescindível para você fazer cuidado paliativo de fim de vida. Eu acho que não precisa ser ter médico necessariamente 24 horas. A gente começou sem médico 24 horas. A gente começou a ter médico 24 horas porque em determinado momento a gente teve um perfil de paciente em reabilitação muito demandante, né, com traqueostomia e com a perspectiva de que era um paciente que, se piorasse, precisaria voltar para o hospital. Mas a enfermeira, ela precisa ser empoderada nesse modelo. Se a gente olha o hospice como modelo de atenção, a enfermeira é a peça central do modelo hospice, né? Então, eu faria essas considerações. Eu diria que a gente é mais intensivo e mais diversificado na equipe interdisciplinar. Eu concordo em absoluto, pela vivência própria que já tive, sem dúvida, o mantê-los ocupados e com atividades. E o psicólogo ajuda muito também numa reflexão e num aproximar muitas vezes entre a família e aquilo que é o momento que o doente precisa também para refletir sobre a sua vida e passar algumas mensagens para também partir com o conforto psicológico e espiritual que necessita. Temos mais uma pergunta da Renata Barbosa. Ela pergunta como é que tu conseguiste ultrapassar o obstáculo das operadoras de saúde não cobrirem ainda este tipo de serviços aí no Brasil. Esse, sem dúvida, Renata, é um desafio super grande, né? A gente aprendeu muito aí nesses 2 anos que a gente funciona. Eu diria que apanhou muito também, não só aprendeu. Eu diria que é um tema aí de resiliência e de você conseguir organizar essas informações no que o operador é sensível, né? Então, em determinado momento, eu tinha discussões com as operadoras falando, olha, esse modelo que eu estou propondo para vocês aqui a nível da minha cidade, se vocês ampliam para o Brasil inteiro, você pode estar falando de uma economia de milhões de reais, né? As operadoras de saúde, geralmente, elas são muito sensíveis à questão dos números, né? Enquanto quando você fala com um paciente, com a família, você está falando muito mais do conceito, a operadora ela tem uma certa sensibilidade aos números. Os processos são extremamente lentos e burocráticos, então às vezes você fica um papel 2 meses para assinar. Uma forma que a gente tentou vencer isso foi tentando gerar algum engajamento dos representantes locais, do tipo apresentar o projeto antes de existir, né, mostrar que estava acontecendo e gerar algum grau de commitment, né, ou de compromisso de que, olha, eu fui uma pessoa que eu acreditei nesse projeto, agora ele precisa funcionar. Mas não é fácil, não tem receita de bolo, é o que, se você pega no MBA, é o que é definido como uma venda complexa, né? Quem toma decisão, às vezes, não é o técnico e, às vezes, ainda tem o que se chama de um gatekeeper, alguém que pode barrar seu acesso a você fazer um contrato. Lucas, mais uma pergunta, esta do Pedro Lopes, aqui de Portugal, que diz que em Portugal existe já uma rede de cuidados continuados constituída por desempenho público e de cariz social e privado, portanto temos um misto entre estas 3 dimensões, e consta dos programas do governo mais recentes e atual a criação O que ele pergunta é se consta do programa de governo brasileiro, deste recentemente empossado, a criação oficial de uma rede de cuidados continuados ou paliativos aí no Brasil. Eu não vou dizer que não existe, Pedro, porque talvez eu desconheça, mas eu não tenho conhecimento de nenhum plano nesse sentido. Existem algumas iniciativas
estaduais e algumas até federais para a parte de reabilitação, né? Então, existem alguns centros de reabilitação. Em São Paulo, por exemplo, tem o Luci Montoro, que é super importante, né? Mas eu desconheço um plano a nível Ministério da Saúde maior que tenha um escopo mais amplo como os de você aí de Portugal. A Nirvana Fonseca questiona-te, Lucas, como é que tu avalias o empoderamento do paciente e dos familiares quanto ao uso das diretivas antecipadas de vontade e do testamento vital, e se é possível afirmar que a população já está mais inteirada e consciente desse seu direito. Eu acho que sim, eu acho que é um movimento também muito positivo, em paralelo com a questão dos cuidados paliativos. Aqui no Brasil a gente tem uma advogada, Nirvana, que é a Luciana Dadalto, que assim estuda a fundo esse tema, bem defensora, tem feito palestras assim super legais, super importantes. E de uma maneira geral eu acho que as pessoas começam a se conscientizar mais e começa a se tornar mais comum. Esse modelo que a gente faz de você colocar o paciente e a família no centro é um convite à pessoa pensar na diretiva antecipada e pensar, olha, até onde eu quero ir, até onde faz sentido, até onde não faz, né? Então, do lado de cá dos profissionais de saúde, eu acho que tem um papel super importante no sentido de ser um facilitador dessa discussão, um provocador disso, né? Se a gente der uma olhada na perspectiva do cuidado, ele sempre foi muito vertical. E acho que se a gente para ver de uma maneira crítica, qualquer indústria pautada na assimetria de conhecimento está sendo reinventada, e não é diferente com a medicina, né? Hoje você vai na internet, você lê, né, informações técnicas, às vezes no mesmo nível que seu médico tem acesso. Então, ou os profissionais de saúde começam a ir mais por esse campo, né, olha, como é que eu lido com o empoderamento, como é que eu trabalho as frustrações, qual é o meu nível de comunicação, como é que eu lido com frustrações, como eu engajo a família e trago ela para sempre do cuidado. Então, eu acho que existe um movimento nesse sentido aí que é muito positivo. Temos mais duas perguntas, Lucas. O Tiago Ramos pergunta como é que é realizada a captação destes pacientes e quais são os critérios para a elegibilidade do paciente para ingressar num projeto do tipo da Clínica Florence, em concreto. Para os pacientes em cuidados paliativos de fim de vida, Tiago, a gente usa uma adaptação do GSF, do Gold Standard Framework, ou do NECPAL, que são muito parecidos, né? Então, basicamente, a pergunta de saída é aquela: você surpreenderia se esse paciente viesse a óbito nos próximos meses? O segundo ponto é uma avaliação objetiva de funcionalidade, seja pelo PPS, pelo ECOG ou algum dado objetivo. E o terceiro ponto são critérios da doença. Então, uma pessoa pode ter baixa funcionalidade por uma questão reversível. Vou dar um exemplo aqui esdrúxulo. Talvez qualquer um de nós, quando fica gripado e fica deitado numa cama, pode ter baixa funcionalidade, mas não é para uma doença progressiva, né? Então, a gente utiliza esses critérios, eles ajudam a gente a fazer uma triagem, né? Obviamente, é muito mais fácil quando a gente fala de pacientes oncológicos, um pouco mais difícil quando a gente fala, por exemplo, de demência ou de fragilidade, que são histórias naturais da doença, onde o fim de vida ele é mais incerto, né? A última pergunta que temos, Lucas, vem da Jonathan Reis, e ela pergunta como é que os hospitais se beneficiam do encaminhamento de pacientes para receberem cuidados paliativos e reabilitação em unidades como a Florence. A pergunta é colocada pela Flávia Ferreira. Ou seja, de que forma é que os hospitais beneficiam desta transferência de doentes para modelos como a Clínica? Existem alguns pontos aí que são super importantes, né? O primeiro deles para o hospital é ele melhorar o tempo médio de permanência, né? E você ter você conseguir girar os leitos, né? Então você viabiliza a deshospitalização desses pacientes. Cada vez mais os hospitais têm falado também em linhas do cuidado, ou a expressão end-to-end care, né? De você fazer um cuidado ponta a ponta.
Então, você dar alta para esse paciente no momento certo, encaminhar ele para o lugar certo, para depois você aferir o resultado lá na frente, isso é de extremo valor e existe um movimento muito grande dos hospitais eles se estruturarem nesse sentido. Vou dar um exemplo bem clássico. A gente fez um levantamento dos pacientes que a gente recebe pós-AVC, a média de tempo de internação desses pacientes no hospital de origem é em torno de 18 a 20 dias. Se você olha um guideline da American Stroke Association, esses pacientes eles não complicados, eles poderiam ter alta com 4 a 5 dias para AVC isquêmico, 7 para hemorrágico. Se o hospital consegue dar alta no tempo certo, esse paciente consegue ter o ganho adequado, ser reinserido socialmente, né, e ele voltar à sociedade, falando um pouco aí do aspecto da reabilitação, do perfil de reabilitação, esse é uma medida muito grande de eficiência do cuidado prestado pela instituição hospitalar na fase aguda. Não faz nenhum sentido você reperfundir um paciente ou fazer o melhor tratamento agudo se você não consegue, no final do dia, que aquele indivíduo volte a ser funcional, que volte a ter qualidade de vida. Quando a gente fala dos pacientes de cuidados paliativos, existe uma proposta muito grande que, a maioria das vezes, são pacientes que eles estão usando medicações de baixo custo para o hospital. E não é esse o desenho do hospital. O hospital, enquanto modelo de negócio, ele foi feito para uma média de permanência de 3 a 5 dias para procedimentos de alta complexidade, centros cirúrgicos, exames complexos, etc. Então, em determinado momento, você tem um leito do hospital sendo ocupado por um paciente que está usando, do ponto de vista de custo, ele é um paciente que muitas vezes não é interessante para o hospital. Lucas, por último, deixar-te um cumprimento que vem da Sueli Silveira e das enfermeiras do Hospital Português de Salvador da Bahia, que penso que conhecerás, que parabenizam a tua excelente exposição e apresentação. E acho que temos todos concordar que a tua apresentação foi excelente. Tocaste nos pontos principais daquilo que é o desafio para todos nós enquanto agentes no setor da saúde, quer gestores, quer profissionais de saúde, para os desafios não só da integração de cuidados com as estruturas hospitalares, mas acima de tudo daquilo que são a mudança cultural e a adaptação face àquilo que são as respostas que o cidadão espera de nós e em particular num momento crítico para o próprio e para a família que o envolve, que é o final da vida. Eu não sei se o Luís, que está aí ao pé de ti, teria mais alguma questão a colocar. Um minutinho. Você tem mais alguma questão a colocar? O Miguel está perguntando. Não, agradeço imensamente a participação do Lucas. Acho que tivemos um webinar extremamente elucidativo e acho que aprendemos todos muito. Obrigado, Lucas. Obrigado, Miguel. Vocês têm mais algum ponto aí a acrescentar? Eu gostava de partilhar já no fruto daquilo que foi o alinhamento que fizemos, que o próximo webinar irá decorrer no dia 5 de março. Nós iríamos manter as primeiras terças-feiras de cada mês como as datas para a realização deste webinar e o próximo webinar estará a cargo da APA e desafio todos os participantes neste para se juntarem a nós no dia 5 de março, onde iremos fazer a apresentação de um modelo de gestão integrado entre cuidados de saúde primários ou assistência primária e cuidados hospitalares num modelo organizativo que Portugal tem implementado há mais de 20 anos, que se chama Unidade Local de Saúde. Portanto, estão desde já todos convidados a no dia 5 de março se juntarem a nós novamente neste webinar luso-brasileiro para partilharmos experiências e realidades entre os dois lados do Atlântico. Bom, acho que chegamos ao fim. Muito obrigado a todos, é sempre um prazer estar com vocês. E, bom, e até a próxima. Até a próxima. E primeira terça-feira de março. Um abraço. Um abraço, obrigado, Miguel, obrigado, Luís. Um abraço. Lucas, se depois puderes partilhar ou enviar por e-mail a tua apresentação, nós agradecíamos porque temos muitos pedidos de vários participantes que gostariam de ter acesso à mesma. Posso sim, eu só vou retirar algumas imagens de pacientes, tá? Mas os outros dados combinado. eu posso compartilhar sem problema. Combinado.
Um abraço a todos, obrigado. Um abraço. Até dia 5 de março.